Muito boa tarde a todos, irmãos e irmãs, perante Deus que todos somos, uma satisfação participar desse evento, dando então as boas-vindas a todos e o agradecimento a todos da mesa, que já mencionamos, e a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre as condições de tolerância, de respeito, de ética, de moral, e restabelecermos perante nós mesmos as condições favoráveis de convivência. Porque o que nos cabe aqui perguntar a cada um de nós mesmos é o quanto nós nos sentimos incomodados por nos depararmos com as escolhas dos outros. Porque se nós falarmos de religião, cada um de nós escolheu a sua e, por experiência própria, identificou-se e estabeleceu, então, dentro da sua intimidade, um sentido de vida. Mas se falarmos de consciência religiosa, nós vamos entender que a consciência religiosa não é um modo de crer, mas um modo de ser. Então, a crença que é uma escolha é o direito de cada um, é a conquista pessoal de cada um. A condição de ser já é a vivência dessa escolha de cada uma dessa crença, estabelecida pelo próprio coração, encontrando esse mesmo sentido de vida. A origem da violência, do constrangimento, da perseguição, ela se dá em função da nossa falta de convicção, de segurança pessoal, de atribuição a essa conjectura natural do encontro com o sentido de vida. Porque se eu preciso perseguir, se eu preciso julgar e condenar a escolha do outro, é porque a escolha própria não está fundamentada em bases sólidas. Então, eu faço um convite a todos nós, e esse, primeiramente, já foi estabelecido como lema para mim mesmo, que nós possamos nos enxergar, primeiramente, dentro desse processo que se chama religiosidade. O que é a religiosidade? É o quanto nós passamos a viver em função da nossa crença. O quanto compreendemos das escolhas que fizemos, da interpretação que escolhemos e aceitamos no momento em que vivemos, para buscar as respostas que precisamos e realizar esse trabalho dentro de nós. Porque há muito mais trabalho para ser feito dentro de nós do que dentro do processo de condenação, perseguição e intolerância das escolhas alheias. Então, é dessa forma que nós vamos aprender os primeiros passos da tolerância, que caminham para o respeito, que caminham para a ética, que caminham para a moral. Porque nós, seres humanos, cada um dentro da sua atribuição, e propriamente o campo jurídico, estabelecem leis e códigos humanos para cumprir com a justiça humana. Mas dentro do campo da consciência religiosa, nós alcançamos a proximidade da justiça divina, que está acima da justiça humana. Então é tudo de nós mesmos, perante nós mesmos e perante Deus, que colocou suas leis nas nossas consciências e nos deu a qualificação natural do livre-arbítrio, porque não somos máquinas. Então, ao usarmos o nosso intelecto somente, nós não estamos desenvolvendo a maior vertente de abordagem
que os ensinamentos virtuosos das leis de Deus que podem nos ser descortinadas, que é o uso do sentimento. É pelo sentimento, é pela essência de identificação com essa presença dentro de nós, que é a presença de Deus dentro de cada um de nós, é que nós vamos fazer esse encontro. A doutrina espírita é Jesus renascendo no coração humano. É o cristianismo redivivo na terra, prometido por Ele mesmo, através da falange de Espíritos de verdade que vem fazer lembrar essa essência. Então, é uma doutrina filosófica, espiritualista, com características religiosas, baseado na ciência do método de observação perante os fatos da comunicabilidade com os espíritos, a ferramenta da mediunidade. Com a mediunidade, nós alcançamos os horizontes do mundo espiritual. E a experiência que temos de relatos dos comunicantes do mundo espiritual é que lá é a verdadeira vida, de lá nós viemos, para lá todos nós retornaremos, com as mesmas qualificações e atribuições que alcançamos hoje, perante nós mesmos, perante a própria consciência. Então, o exercício que nos cabe aqui é imitar um pouco o que jaz naturalmente na origem da vida, onde não existem títulos, não existem diferenças, não existem atribuições de perseguições com relação à impostura da verdade. Então, os comunicantes se apresentam dentro das suas características, das suas experiências, buscando um único sentido: a saúde espiritual, a saúde emocional, o amor, a luz natural que desperta de dentro de cada um de nós, quando nós assim nos encontramos conosco mesmo. O Mestre Jesus nos deu vários exemplos a esse respeito com relação à igualdade dessa liberdade que devemos exercer. O Mestre curava a muitos, estabelecia frequentemente encontros em lugares previamente determinados, afastados da cidade. Curava os coxos, os leprosos, os endemoniados, os cegos. E uma vez por semana, lá estavam os discípulos junto a ele, e caracteristicamente um discípulo anônimo que vestia um manto marrom, que poderia ser de origem fenícia ou grega, mas tudo anotava das palavras do mestre e compunha poemas. Certa vez ele compareceu nessa mesma condição, onde os enfermos se acotovelavam e buscavam a presença do mestre, aguardando ansiosamente, mas o mestre não compareceu. Então as pessoas começaram a ficar atônitas, infelicitadas, carregando seus fardos. O discípulo anônimo deixou as suas paletas, as suas conjecturas de estruturas de cores para escrever, seus papiros de lado, deixou seu manto marrom de lado e impôs as mãos sobre os doentes. E eclodiu a sua mediunidade. E começou a curar a cada um que estava ali presente. O evangelista João estava presente. E se aproximou do mestre e disse: Senhor, estão curando em teu nome. Jesus disse: deixai-o, porque quem é por nós não é contra nós. Então veja que os próprios discípulos, vendo alguém disponibilizar-se na prática do amor, do exercício da mediunidade com Jesus, foi admoestado, porque não era apóstolo, mas Jesus repreendeu o próprio discípulo, dizendo que aquele que ali se encontrava, e era a estratégia do mestre, ausentar-se naquele momento, para permitir que ele alcançasse a segurança pessoal
e exercesse a sua missão, mostrando que todos nós somos equivalentes perante Deus, que todos nós somos iguais em espírito, tivemos um princípio e não teremos fim. Então, quem somos nós para dizer que esta ou aquela religião encontra-se inadequada ou em condição de inadaptação para a nossa experiência, do nosso julgamento, da nossa condição, e condenarmos as pessoas, ou perseguirmos, ou desenvolvermos a intolerância? Então, essa consciência religiosa do modo de ser é a proposta de união, tirando de cada um de nós todo o mecanismo de adversidade e desrespeito, para acolhermos uns aos outros como irmãos verdadeiros que somos e filhos de Deus criados à sua imagem e semelhança. Eu convido a todos a ouvir a Rádio Rio de Janeiro, que é a rádio da fraternidade, que toda a família pode ouvir, para que possamos conhecer melhor essa proposta de amor, de união, de pacificação, de liberdade religiosa e de justiça divina perante nós mesmos. Eu desejo a todos muita paz e que esse encontro siga o seu rumo de amor e de restabelecimento para cada um de nós perante nós mesmos, em nome de Deus. Muita paz para todos. Passo a palavra ao representante da comunidade.